Você lembra quando a Ubisoft era uma das empresas mais queridas do mundo dos games? Pois é, cara, parece que foi uma vida atrás. Eu sou grande fã do gênero de stealth e espionagem. Eu adoro 007, pelo menos os filmes do Daniel Craig. Missão Impossível é uma das minhas franquias favoritas. Recentemente eu assisti todos e continuam absurdos de bom. Bom, menos o 2, na verdade. E durante minha adolescência eu meio que tive um hiperfoco absurdo em Metal Gear. Por conta do lançamento do Phantom Pain, que me fez zerar o 1, 2, 3 e comprar o PlayStation 3 só pra jogar o 4. E então jogar pra caramba e apreciar cada segundo do jogo maravilhosamente capado que é Metal Gear 5. Porém, eu lembro que quando eu era ainda mais jovem, na época que eu tinha um PC que por milagre rodava quase tudo, Última geração, i5, última geração, presta atenção. 24 GB de memória, placa de vídeo, DDR3. eu caí de paraquedas em um jogo chamado Splinter Cell Conviction. E eu admito que na época eu não entendi nada. Parecia que a história já estava acontecendo há um bom tempo e eu peguei o bonde andando. Mas eu me apaixonei absurdamente pela sua gameplay, mesmo jogando do jeito mais burro possível. Bom, pra quem não conhece Splinter Cell, afinal faz 13 anos que não sai um jogo novo, a saga Splinter Cell nasceu nos primórdios dos anos 2000, como uma interpretação sombria e técnica do gênero de espiões. Sam Fisher, um operador de elite da Third Echelon, virou sinônimo de infiltração cuidadosa, gadgets inventivos e paciência cirúrgica. E ao longo de 2 gerações de jogos, a franquia construiu uma identidade de stealth tático. Não um espetáculo puro, onde vencer significava ser invisível e preciso, quase um ritual de silêncio. Entretanto, recentemente, na verdade no final do ano passado, eu decidi revisitar o Conviction e o Blacklist, que são os jogos que me fez se apaixonar pela franquia. Bom, eu admito que eu, na verdade, só joguei esses dois, porque quando eu tentei voltar para os antigos, eu me senti muito travado e não entendendo bem a mecânica e a gameplay do jogo. Infelizmente, eu pretendo retornar para eles um dia, justamente para experimentar e entender mais da lore por trás do Sam Fisher. Mas por que que o Conviction me cativou tanto? Porque Conviction me fez entrar diretamente na cabeça de Sam Fisher. Aqui a gente não é o espião meticuloso e paciente, mas o homem que está no limite e quer respostas. Conviction me fez sentir inteligente e imortal. Cada sala me fez sentir em um quebra-cabeça. Observar rotas, apagar a luz, esperar o momento certo e desaparecer antes que alguém entendesse o que aconteceu. E quando tudo dava errado, o jogo transforma o plano perfeito numa fuga improvisada. Sem nunca perder o ritmo. E eu fui atrás de saber o que a crítica da época achou do meu Splinter Cell favorito, e eu fiquei surpreso quando eu descobri que boa parte dos fãs da velha guarda não curtiram tanto a mudança no jogo. Afinal, ele mudou pra caramba. Em Conviction a gente troca os gadgets inventivos e a paciência cirúrgica por frieza e improviso. A mudança no tom do personagem é meio abrupta de fato, mas eu acho que isso torna ele mais real até. Conviction te deixa jogar a missão inteira como um fantasma na sombra ou simplesmente ir pra cima na bala. Eu não acho que isso seja só uma escolha de design pra agradar todo mundo. Eu acho que isso retrata a urgência do próprio Sam. Esse homem acredita que perdeu a filha e está sendo caçado pela agência que lhe serviu a vida inteira e acaba de descobrir uma conspiração dentro do próprio governo. Pela primeira vez na franquia, ele não está cumprindo uma missão, ele está vivendo uma. E até os equipamentos ajudam a vender essa ideia. Sam não tem aqueles gadgets clássicos de espionagem que a franquia sempre teve. Ele passa uma parte do jogo improvisando, como por exemplo na segunda missão onde ele arranca um retrovisor de um carro estacionado para ter como olhar por baixo da porta. Eu acho isso muito maneiro, dá um tom completamente visceral pro jogo. E os óculos de visão noturna característicos da saga, eles não estão presentes. O equipamento mais parecido que ele ganha são os óculos sonar, que só chega já perto da segunda metade do jogo, dentro da própria sede da Third Echelon. Não dá pra deixar de citar o Mark and Execute, que consiste em marcar os alvos na sombra e depois abater todos numa sequência só, quase coreografada. É uma mecânica nova pra franquia, estreou aqui e dá aquela sensação cinematográfica que talvez seja a maior responsável por prender tanta gente que, como eu, chegou por esse jogo e não por nenhum dos anteriores. E sobre a trama do jogo, depois de deixar a Third Echelon e viver à margem do sistema, Sam Fisher é puxado de volta
para uma conspiração muito maior do que imagina, quando começa a investigar a suposta morte da própria filha. Em vez do agente frio e metódico de antes, ele surge como um homem quebrado, movido por luto, raiva e uma necessidade quase desesperada de descobrir a verdade. E a busca leva por uma trilha de mentiras, traições e interesses políticos que colocam Washington em risco. Enquanto Sam avança, ele descobre que foi manipulado por pessoas em quem confiava e que a rede de conspiração dentro do governo é mais profunda do que parecia. O que começa com uma vingança pessoal, vira uma corrida contra o tempo para impedir um ataque em larga escala e expor os responsáveis antes que tudo desmorone. Conviction é, no fundo, uma história de um espião que já não está cumprindo ordens. Está tentando salvar o pouco que ainda restou da sua própria vida. Com tudo isso em jogo, vemos Sam, o lendário espião, no limite e simplesmente acho incrível o quanto eles conseguiram captar essa essência dessa máquina de matar com pouca paciência. Esse jogo entrega cenas viscerais, como as interrogações, por exemplo. A primeira interrogação do jogo, ainda na missão tutorial no mercado de Malta, acontece dentro do banheiro público. Sam persegue um NPC até lá, arromba a porta e usa cada pia, cada mictório daquele banheiro imundo para arrancar informações dele. É uma das primeiras cenas do jogo inteiro e já vai te entregar que tipo de Sam Fisher você vai ver dali pra frente. Chega! Mais pra frente vem um dos momentos favoritos do jogo e eu preciso citar ele aqui, que é a missão de invadir o prédio da Third Echelon, o lugar que durante anos foi a casa de Sam. Sam chega de carro pela garagem, planta explosivos em 2 transformadores de energia só para conseguir entrar. E quando ele sobe pelo elevador central até a recepção, e nesse elevador vai tocando várias cenas de flashback dos jogos anteriores. Depois que eu pesquisando eu vi que eu tomei um spoiler, mas é maneiro pra caramba. E quando a porta abre, lá em cima ele se aproxima da recepcionista, ela pergunta o seu nome e ele só responde Fisher. E segundos depois, detona os explosivos que ele plantou na garagem. É uma entrada digna de filme de ação e ainda hoje me arrepio só de lembrar. Também tem a missão do parque de diversões perto do monumento em Washington. Um alarme falso de vazamento de gás obriga a evacuação de tudo e Sam precisa neutralizar e interrogar 3 alvos no meio do caos de gente fugindo, sempre arrastando os corpos para longe da multidão para não ser visto. São missões absurdas de boas atrás de missões absurdas de boas. E a trilha sonora amarra tudo isso. Não vou nem tentar analisar tecnicamente aqui, porque o que fica não é a análise, é a sensação. Ela empurra você pra frente o tempo inteiro, com um senso de urgência que nunca deixa o jogo respirar. Quase como se a música soubesse antes de você que aquele Sam não tem tempo a perder. E claro, eu preciso falar da direção de arte desse jogo que eu acho incrível. Eles levaram ao extremo a identidade visual da franquia. Como todo Splinter Cell, ele gira em torno do contraste entre luz e sombra. Mas aqui isso vira linguagem. Quando Sam entra na escuridão, o cenário praticamente perde a cor, restando aquele preto e branco elegante, cortado apenas pelo vermelho da mira e dos elementos importantes. Até os objetivos aparecem projetados no próprio ambiente, integrados à arquitetura do cenário. 16 anos depois, continua sendo uma direção de arte que chama a atenção pra caramba. Hoje eu entendo perfeitamente porque tanto fã antigo da franquia rejeitou Conviction na época. Ele trocou boa parte da paciência cirúrgica dos jogos anteriores por um ritmo mais veloz e mais violento. Quem cresceu com um Sam mais silencioso perdeu um tipo de personagem que conhecia bem. E bom, eu ganhei outro. E talvez seja justamente por isso que esse jogo continua funcionando tão bem pra mim. Ele foi a minha porta de entrada. Foi o jogo que me ensinou o prazer de terminar uma missão inteira sem ser visto, mas que também me deixava, quando tudo desandava, resolver o resto da forma mais cinematográfica possível. Conviction provavelmente não é o melhor Splinter Cell, mas ainda é, sem dúvida nenhuma, o meu Splinter Cell favorito. E é engraçado pensar que, depois de tentar maratonar a franquia inteira e não conseguir engatar os clássicos, eu saí do processo entendendo melhor, não o Splinter Cell que todo mundo ama, mas o motivo exato pelo qual o meu caminho até a franquia foi tão diferente do caminho de quem chegou antes de mim. Bom, e se você chegou até aqui, eu agradeço. E humildemente eu peço que você deixe o seu like, se possível compartilhe com alguém, o nosso canal tá começando aqui e a gente se vê futuramente.